Olá, bem-vindos a todos aqui ao nosso canal, o canal Dantas pelo Mundo. E o nosso tema do vídeo de hoje vai ser o Monte das Bem-aventuranças junto ao Lago da Galileia. Este Monte das Bem-aventuranças, ele hoje está localizado logo acima da cidade de Cafarnaum e, portanto, é um espaço relativamente elevado e que nos permite ter uma visão praticamente de todo o Lago da Galileia. É hoje em dia um espaço muito reservado pelos grupos que visitam a Terra Santa e ele é gerido por uma congregação de freiras que lá estão e procuram, organizar um espaço para apoiar estes grupos que o querem visitar. No entanto, a história deste espaço ele não é pacífico, porque nós não sabemos bem qual era o monte onde Jesus, faz esse famoso discurso que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e que se chama o Discurso das Bem-aventuranças. Nós temos na história uma personagem muito importante para identificar aquele espaço. Essa personagem chama-se Herédia. Foi uma senhora que no ano 382 decidiu fazer uma peregrinação à Terra Santa. E ela vai visitar praticamente todo aquele espaço e ela tinha uma coisa muito bonita que era, ela sabia desenhar e então ela vai escrever um diário. E nesse diário ela vai desenhar as igrejas que visitou e as comunidades por onde passou. E ao mesmo tempo que desenhou, ela também apontou ou escreveu, como os primeiros cristãos rezavam naquela época. Não nos esqueçamos que em 382 o cristianismo já era uma religião reconhecida pelo Império Romano. Então isso que ela escreveu chegou até aos nossos dias e por isso nós sabemos que existiam alguns edifícios. E então os arqueólogos hoje em dia tentaram descobrir junto ao Lago da Galileia alguns desses edifícios ou eventualmente as ruínas desses espaços e na realidade descobriram um bocadinho mais abaixo do Monte das Bem-aventuranças, logo ao lado de Cafarnaum, um edifício que poderia ter sido essa igreja ou esse espaço que essa senhora Herédia visitou e desenhou. E portanto, na prática o que eu estou a querer dizer é que aquele monte ou aquele espaço que nós visitamos é na realidade o local onde Jesus professa esse famoso discurso das bem-aventuranças que vão marcar todo o cristianismo. O mais bonito quando nós chegamos àquele monte e entramos numa espécie de um jardim, que logo começamos a ver pequenas placas a indicar-nos as 8 bem-aventuranças. Depois chegamos a uma igreja que ela é octogonal e é de propósito, ela é muito recente, para relembrar essas 8 bem-aventuranças que Jesus nos deixou, está bem? Mas à volta desse espaço nós temos praticamente um jardim. E esse jardim está preparado para acolher os grupos, uns maiores, outros mais pequenos, mas na prática o conselho que dão aos grupos é entrarem, poderem celebrar se quiserem a Eucaristia, fazerem uma celebração da palavra ou simplesmente sentarem-se, lerem os textos do Novo Testamento e refletirem nessa mensagem de Jesus ali a olhar para o Lago de Galileia. As bem-aventuranças, elas na realidade estão em 2 evangelhos, nós podemos lê-las em Lucas e em Mateus, mas
o mais importante é a mensagem que Jesus nos dá. Na realidade, Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, e por aí fora. E o que na realidade Jesus está a fazer é: bem-aventurados aqueles que transportam para a reflexão a sua realidade humana. E no fundo estamos a querer ensinar que é através da nossa experiência do dia a dia que nós conseguimos fazer a reflexão da sua mensagem. No fundo, aquilo que Jesus nos quer ensinar é uma nova forma de nos relacionarmos com Deus. Lembrem-se, Jesus é um judeu e, como judeu, a lei mais importante eram os 10 mandamentos. Nós ainda hoje aprendemos isso na catequese. Mas Jesus, ao fazer este discurso das bem-aventuranças, ele não retira valor aos 10 mandamentos. Ele continua a dizer que eles são válidos. Só que a nova forma de nos relacionarmos com Deus parte da forma como nos relacionamos uns com os outros na nossa vida humana e social. E a partir daí, o novo mandamento é a lei do amor. E é por isso que Jesus diz bem-aventurados. No fundo, o que Jesus está a querer dizer e nos transmitiu que, para seguirem o meu caminho, para compreenderem bem a minha mensagem, não basta cumprir as regras dos 10 mandamentos. É preciso vivê-los e vivê-los em amor. E isso são as 8 bem-aventuranças que Jesus nos deixou. É muito importante entender esta diferença que Jesus nos traz. Quando olhamos para o tempo de Jesus, nós sabemos que ele muitas vezes foi desafiador e até foi provocador. Ele sabia que os 10 mandamentos eram importantíssimos para as pessoas que o estavam a ouvir e não lhes podia dizer que aquilo não valia mais. No fundo, Jesus diz: amar a Deus e amar ao próximo, esse é o resumo dos 10 mandamentos. Só que com o tempo, os judeus criaram tantas leizinhas à volta dos 10 mandamentos, são mais de 500 preceitos, que se tornou difícil entender onde é que aquilo se vivia na realidade. E então Jesus faz outra vez uma nova, catequese, ou uma nova forma de olhar para os 10 mandamentos através destas 8 bem-aventuranças. E quando ele diz felizes, ele está a dizer que podem cumprir isso tudo, mas se o fizerem com amor, isso é que vos vai trazer a felicidade. Felizes os pobres, felizes os que choram, felizes os que são perseguidos. Se eu não entender porque é que choro, se eu não entender porque é que sou perseguido, porque é que luto por uma verdade, isso não me vai trazer absolutamente felicidade nenhuma. E no fundo o que Jesus nos quer dizer é que tudo aquilo que vocês interpretarem e tudo aquilo que procurarem realizar no vosso dia-a-dia, se ele não for feito em verdade e não for feito em amor, nós estamos a falar com Deus. E no fundo, as 8 bem-aventuranças são como que um novo código social que o cristianismo traz à humanidade. E não é preciso ser cristão. Basta olhar para aquelas 8, provérbios ou 8 mensagens e aquilo é universal a todo o ser humano. E depois, no final deste discurso das bem-aventuranças, Jesus diz às pessoas e diz àqueles que o querem seguir: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. No fundo, o que é este sal? O que é esta luz? É o tempero com que a gente faz as coisas do dia a dia. E esse tempero tem que ser com amor e tem que ser pacífico, com um espírito de paz. Reparem que quando nós estamos no dia a dia e nos confrontamos com as pessoas no trabalho, no trânsito, enfim, nas coisas simples do dia a dia, se nós tivermos esta atitude de paz, ou se tivermos uma atitude de amor,
nós conseguimos perdoar e conseguimos olhar para todos estes gestos como algo que faz parte da nossa vida e que nos vai ajudar a crescer. Pelo contrário, se a gente não tiver esse amor, não tiver esta paz, apenas uma pequena buzinão no trânsito é o suficiente para parece que entramos num estado de guerra com a pessoa ou com as pessoas que estão nos outros carros ao nosso lado. No fundo, é esta a atitude e é esta a mensagem que Jesus quer deixar a quem o está a ouvir. Agora, meus amigos, quando a gente entra naquele monte, passa por aquela igreja das bem-aventuranças, mas sobretudo, digamos, se senta num dos espaços do jardim, é na realidade um espaço muito acolhedor e é um espaço que normalmente transporta as pessoas para um momento muito forte, não só de reflexão, mas até de pensar no seu dia-a-dia e na sua vida, mesmo estando longe de Portugal. Eu posso vos contar várias histórias. Houve uma vez que nós não levávamos nenhum padre e simplesmente não podemos celebrar ali a Eucaristia, nos sentámos numas rochas e uma pessoa que estava connosco deu a sugestão, olha, cada um vai dizer o que sente da sua vida ao estar ali, a olhar para aquele lago e naquele monte das bem-aventuranças. E as pessoas começaram quase que a dizer coisas da sua vida. Um a dizer que se tinha divorciado, ainda não tinha ultrapassado essa situação. Outro a dizer que, enfim, gastou imenso dinheiro por causa da toxicodependência, nas drogas, estragou um bocadinho a sua vida. E na prática estávamos ali cerca de 13 pessoas a fazer quase como uma confissão ao vivo. E isso acontece porque o espaço e aquele momento e aquela mensagem permite essa situação. Nós ficamos quase que, digamos, desprotegidos e parece que temos assim uma vontade enorme de dizer o que nos vai na alma, quase que nos confessarmos aos nossos amigos o que estamos a viver e o que estamos a sentir ao estarmos a pisar aquele espaço. No entanto, há uma história que eu tenho que vos contar que simboliza bem aquele espaço. A primeira vez que eu fui à Terra Santa, nós visitámos aquele espaço e celebrámos a Eucaristia. E lembro-me perfeitamente que, a meio da Eucaristia, quando o padre estava a fazer a consagração, aquilo tem uma espécie de uma ramificação, uma planta, que tem muitas folhinhas, e uma das folhas seca caiu, e no momento da consagração caiu dentro da patena onde estavam as hóstias. Mas o padre nem ligou e fez a bênção na mesma, como se nada tivesse acontecido. Há um senhor que olha para aquilo e no final, quando o padre tenta tirar a folha, ele diz: "Sr. Padre, posso ficar com essa folha?" E ele ficou. Ele trouxe a folha para Portugal e ele pensou assim na sua cabecinha: isto foi abençoado naquele espaço, naquela celebração. E ele chegou a Portugal, mandou fazer uma espécie de uma custódia e em vez de uma hóstia, meteu lá a folha. E sabem qual foi o resultado? O resultado foi que no ano a seguir ele só queria ir à Terra Santa só para estar naquele local e poder mostrar aquela custódia com aquela folha que para ele foi abençoada. Foi apenas um gesto. Claro que no ano seguinte o padre, quando viu aquilo e lá a folhinha, ele não percebeu nada. O que é que está ali a acontecer? Claro que a gente explicou da história, mas ele não deu muita importância. Mas para aquele senhor, aquela folha e aquele momento da consagração marcou a forma como ele ouviu aquelas 8 bem-aventuranças, marcou a forma como ele escutou o Padre Rocha, que foi quem fez essa celebração, e marcou a forma como ele interpreta a sua vida como cristão no dia-a-dia. Vai marcá-lo para o resto da sua vida. É apenas uma história e um testemunho de uma coisa magnífica que aconteceu ali. E olhem, meus amigos, eu não vou falar muito mais. O importante é vocês perceberem a experiência pessoal e de grupo que normalmente se faz
no Monte das Bem-aventuranças. E é muito engraçado que muitas pessoas que lá vão acaba por ser um momento intenso do ponto de vista da vivência. Há pessoas que começam a chorar, há pessoas que se lembram um bocadinho, fazem um filme da sua vida, porque no fundo esse é o desafio que Jesus faz. É olhar para a tua própria vida, olhar para tudo aquilo que tu já fizeste, para tudo aquilo que tu podes vir a fazer, e a partir deste momento tu tens a oportunidade de que, com amor e com o espírito de paz, tu podes ser bom, tu podes seguir-me e tu podes tentar ser igual a Jesus. No fundo, o que Jesus pede a qualquer um naquele monte e naquele discurso das bem-aventuranças é que, com amor e com paz, nós somos capazes de mudar este mundo. E eu espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenham gostado desta mensagem, desta reflexão e que um dia que possam ir à Terra Santa, não percam a oportunidade de subir este monte e visitar aquele espaço, não tanto porque é um edifício bonito ou porque é um lugar marcante, mas sim pelas condições que ele nos oferece de olhar para a nossa vida, de olhar para aquilo que já fizemos até hoje e tentarmos mudar a nossa própria vida seguindo estes conselhos das bem-aventuranças. Está bem? Já sabem o que vos peço. Subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos e nós cá nos vamos encontrar daqui a uns dias num próximo vídeo. Está bom? E até lá! Tudo de bom para vocês!